Agora vocês vão aprender a fatorar colocando o fator comum em evidência. Bom, fator comum é o que nós temos neste termo e o que nós temos neste termo também. Bom, 4x, eu vou repetir. O 8 ele pode ser escrito como 4 vezes 2, e isso não altera o resultado. 4 vezes 2 também dá 8. Agora eu consigo analisar o que eu tenho aqui nesse termo, que eu tenho aqui neste termo também. O 4. Então a gente vai tirar o 4 e toda vez que a gente coloca um fator comum em evidência, a gente abre um parênteses, porque nós estamos multiplicando. Então se eu tirei o 4 daqui e tirei o 4 daqui, sobraram x mais 2. E pronto, acabamos a nossa fatoração. Vamos ao próximo exemplo. Aqui nós temos 3a ao quadrado, que multiplica x, mais o 6 ele pode ser escrito como 3 vezes 2, a ao cubo vezes x. Agora vamos analisar o que nós temos no primeiro termo e que nós temos também no segundo termo. Então no primeiro termo nós temos 3 e no segundo também temos 3. Então a gente pode tirar o 3. Se a gente observar, nós temos a ao quadrado no primeiro termo e a ao cubo no segundo termo. Isso quer dizer que nós podemos tirar a ao quadrado em evidência. Quando eu tirar a ao quadrado daqui, não vai ficar nada. E quando eu tirar a ao quadrado daqui, vai ficar apenas um a, porque a ao cubo pode ser escrito como a ao quadrado vezes a. Se nós tiramos o 3a ao quadrado daqui, sobrou o x. Mas, se nós tiramos o 3 daqui, sobrou o 2. Nós tiramos a ao quadrado de a ao cubo. Então, a gente ficou com 1a e ficamos com um x. Mas se a gente observar, ainda dá para tirar o x daqui e o x daqui, porque é um termo comum em ambos os termos. Então, nós vamos repetir 3a ao quadrado. E agora a gente vai tirar o x daqui e colocar ele em evidência. Se eu tirei o x daqui, sobrou 1. Mas, se eu tirei o x daqui, sobrou 2a. É claro que a gente já podia ter tirado lá no início. Então aqui termina a nossa fatoração. Para saber se está correto, basta a gente aplicar a distributiva. 3a ao quadrado vezes x, a gente vai chegar em 3a ao quadrado x. E 3a ao quadrado x vezes 2a, nós vamos chegar em 6a ao cubo x. Então está correta a nossa fatoração? Muito bem. Vamos aos exemplos. Nós temos aqui 12x ao cubo mais 8x ao quadrado. O 12 eu posso escrever como sendo 4 vezes 3, x ao cubo. Mais o 8 pode ser escrito como 4 vezes 2, x ao quadrado. Agora eu vou analisar o que eu tenho em comum. Eu tenho 4. E observe, aqui eu tenho x ao cubo e eu tenho x ao quadrado. Isso quer dizer que eu posso tirar o de menor expoente, que é o x ao quadrado. Então eu vou tirar o x ao quadrado e agora eu pego o que sobrou. Se eu tirei o 4 e eu tirei um x ao quadrado daqui, sobrou 3 e sobrou um x, porque eu tinha 3 e eu tirei 2. Então eu fico com 1. Mas se eu tirei o 4 daqui e eu tirei o x ao quadrado daqui, sobrou apenas o 2. E pronto, a gente acabou a nossa fatoração. Para a gente saber se está certo, é só aplicar a distributiva. Quando a gente multiplica 4 vezes 3, nós vamos ter 12. X ao quadrado vezes x, a gente repete a base e somos expoentes. Fica 12x ao cubo, mais 4 vezes 2 é igual a 8x ao quadrado. Então está certo a nossa fatoração. Mais um exemplo. 45 eu consigo escrever como sendo 5 vezes 9 vezes a quarta. Menos 25 eu consigo escrever como sendo 5 vezes 5 vezes a ao quadrado vezes b. Mais 15 eu consigo escrever como sendo 5 vezes 3 vezes a ao cubo. Agora eu vou procurar quais são os fatores em comum que eu tenho nos três termos, que é o 5. Eu consigo tirar o 5 daqui. No primeiro termo nós temos a elevado à quarta, no segundo nós temos a ao quadrado e no terceiro nós temos a ao cubo. O de menor expoente é o a ao quadrado, então eu consigo tirar ele também em evidência. Como o b eu só tenho no segundo termo, eu não consigo colocá-lo em evidência. Então a gente vai abrir o parênteses. E agora, se eu tirei o 5 e eu tirei a ao quadrado daqui, eu fico com 9. Olha, eu tinha 4a, a multiplicação de 4a's. Eu tirei 2, eu vou ficar com 2. Menos, eu tirei o 5 daqui e eu tirei um a ao quadrado, eu vou ficar com 5b. Mais, se eu tirei o 5 daqui, eu fiquei com 3. E se eu tirei a ao quadrado daqui, eu fiquei com um a.
Eu tinha 3, eu tirei 2, eu fiquei com 1. E pronto, acabou a nossa faturação aqui. Novamente, se você quiser conferir, basta aplicar a distributiva e ver se você chega na expressão inicial. Então agora a gente vai fazer a faturação pelo agrupamento. Então nós temos aqui 2x mais 2y mais ax mais ay. Primeiro eu vou agrupar aqueles que são semelhantes ou que têm uma parte em comum, porque nem todos os termos nesse polinômio são semelhantes. Então eu vou agrupar aqueles que são semelhantes. Eu vou agrupar aqui 2x mais 2y, mais vou agrupar o ax mais o ay. Por quê? Esses dois, eles têm o número 2 que eu vou poder colocar em evidência. E nestes dois termos, nós temos o a que nós vamos poder colocar em evidência também. Então, quando eu olho para essa expressão, eu posso tirar o 2, colocá-lo em evidência. E aí vai sobrar x mais y, já que eu tirei o 2 dos dois termos. Mais, aqui eu posso tirar o a, porque é um fator comum nos dois termos. Então vai ficar a que multiplica x mais y. Então pronto. Primeiro o que a gente fez? A gente agrupou. Depois eu coloquei o fator comum em evidência. Mas se a gente olhar para os dois termos, aqui eu tenho x mais y e aqui eu tenho x mais y. Ou seja, eu tenho um fator comum nos dois termos. Então eu posso colocar x mais y em evidência. Então x mais y, se eu tirar x mais y desse termo, lembrando que quando eu falo em termos, é o que está antes do sinal de mais e o que vem depois do sinal de mais. Então a operação de mais, de menos, é o que separa um termo do outro. Então aqui eu tenho x mais y, se eu tirei o x mais y daqui, o que sobrou? Sobrou um 2. Se eu tirei o x mais y daqui, sobrou um a. Então mais a. Pronto, acabou. Isso quer dizer que a expressão inicial pode ser escrita como este produto. Se a gente aplicar a distributiva aqui, a gente vai chegar na expressão do início. Muito bem, então vamos aos exemplos. Eu tenho aqui AM mais AN, eu posso agrupar esses termos, e aqui BM mais BN eu posso agrupar esses termos. Pronto, fizemos o agrupamento. E agora nós vamos retirar o fator comum em ambos. Então aqui nós temos o A e aqui nós temos A também. Vamos colocá-lo em evidência. Se eu tirei o A daqui, eu fico com M. Mas, se eu tirei o A daqui, eu fico com N. Mas, aqui o fator comum é o B. Eu posso tirar o B, eu vou ficar com M. Mas, se eu tirei o B daqui, eu vou ficar com N. Então pronto, colocamos o fator comum em evidência. Mas se vocês notarem, neste termo que está antes do sinal de mais, e nesse termo que vem depois, nós temos aqui um fator comum. Aqui nós temos M mais N e aqui nós temos M mais N também. Então, colocando em evidência M mais N, nós teremos M mais N que multiplica. Se eu tirei M mais N daqui do primeiro termo, o que sobrou? Sobrou A. Mas, se eu tirei M mais N daqui do segundo termo, sobrou B. E pronto. Então, fica desse jeito a nossa faturação. Novamente, se você aplicar a distributiva aqui, nós vamos chegar na expressão inicial. Último exemplo, vamos primeiramente fazer o agrupamento desses termos que são semelhantes. Lembrando que aqui eles estão na ordem, então um do lado do outro, mas não precisava ser necessariamente assim. Bom, feito o agrupamento, agora eu vou ver o que eles têm em comum. Aqui tem b ao cubo e aqui tem b ao quadrado, então eu vou retirar aquele que tem menor expoente. Então vai ficar b ao quadrado que multiplica. Se eu tinha b ao cubo aqui eu tirei b ao quadrado, olha, eu tinha 3, eu tirei 2, eu fico com 1. Menos, se eu tirei o b ao quadrado daqui, eu vou ficar com 3. Mais, olha, eu tenho 4b menos 12. 12 não é 4 vezes 3, então eu posso tirar o 4. Se eu tirar o 4 aqui, fica b. E se eu tirei o 4 daqui, eu fico com 3. Novamente, quando a gente olha para o primeiro termo, o que nós temos nele que nós temos também no segundo termo? É o b menos 3. Então eu vou tirar o b menos 3 dos dois termos. Toda vez que a gente coloca em evidência, a gente tem que multiplicar. Então a gente vai abrir outro parênteses. Se eu tirei o b menos 3 daqui, sobrou b ao quadrado. Se eu tirei o b menos 3 daqui, sobrou 4. E pronto. Acabamos mais uma faturação por agrupamento seguido de fator comum. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.